Olá, eu sou o evangelista Diógenes. Eu vim aqui trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. E hoje iremos fazer um estudo falando sobre a multiplicação dos pães, que está na palavra de Deus, no Evangelho segundo São João, capítulo de número 6, do versículo 1 ao 15. Vamos ao texto. Diz assim: Algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, ao mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que o aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pães para este povo comer? Ele fez esta pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outros discípulos, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Mande o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e o repartiu entre os que estavam sentados, tanto quantos queriam. O mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se sozinho novamente para o monte. Nesse estudo, iremos falar sobre a multiplicação dos pães. Primeiramente, a palavra de Deus diz aqui para nós que Jesus ele foi a outra margem do mar da Galileia, no mar de Tiberíades. E ali, uma grande multidão o seguia, porque essa multidão tinha visto os milagres que Jesus fazia. Muitas pessoas que seguiam Jesus estavam à procura de ver sinais, milagres, e outros, nós vamos ver um pouco depois, no próprio capítulo à frente, que seguiam Jesus porque onde Jesus estava havia comida, havia pão, havia fartura. E Jesus estava a ensiná-los. E nós vemos aqui no texto que Jesus pergunta a Filipe: Como que vamos alimentar esse povo? Onde compraremos pão para eles comer? E ele fez isso apenas para colocá-lo à prova, porque ele já sabia o que ia fazer. Jesus é onisciente, ele é Deus, ele tem todo o conhecimento de todas as coisas. Mas o Senhor Jesus, ele teve a intenção a todo momento que aqueles discípulos, aqueles que estavam próximos dele, sempre tivesse um conhecimento a mais e soubesse o que fazer em cada situação. Ali não era o caso de recolher dinheiro para comprar pão, mas era um caso de se fazer um milagre, fazer com que o nome de Deus fosse glorificado. E nós sabemos que ali tinha 5.000 homens. Na Palestina, no século I, não era costume contar mulheres e crianças. Isto fazia parte da cultura da época. Então, nós podemos imaginar que tinha muito mais pessoas do que apenas os 5.000 homens. E o Jesus, ele pede para que eles sentem, pois havia grama ali. Ou seja, o Senhor se preocupou até com o lugar onde eles iriam se sentar.
providenciando a eles uma boa acomodação, um conforto necessário. E olha que interessante, quando apresenta o menino que tinha os 5 pães e os 2 peixinhos, o Senhor, a primeira coisa que o fez, foi dar graças. Tendo dado graça, o partiu. Dar graças é agradecer a Deus pelo que tem. Nós, em momentos e situações difíceis, não temos que sair reclamando o que nós não temos ou que queremos, que ainda não chegou ou não conseguimos. Nós temos que ser gratos a Deus pelo que nós temos. Porque Deus vai usar dentro das nossas possibilidades o que nós temos para nos abençoar, para não deixar faltar. E a palavra de Deus diz aqui em João que após ele ter dado graças, ele repartiu distribuindo pelos cestos e não deixou faltar, mas teve fartura. E ele alimentou a multidão com os pães de cevada e os peixinhos. E eles comeram até estarem saciados. Aqui nós vemos uma importante lição. O Senhor ele está preocupado a dar a mim e a você o necessário para nos saciar. Ele não tem prazer de nos dar nada a mais ou além das nossas possibilidades, ou forças, ou necessidades. Porque podemos, talvez, não dar valor, se nós tivermos demais, ou esquecer dele. Mas o Senhor quer que estejamos todos os dias na sua dependência. Se nós lembrarmos do maná lá para o povo de Israel, no primeiro pacto, na antiga aliança, no Antigo Testamento, vemos que Deus enviava o maná do céu, pão dos anjos, pão do céu para eles, exatamente o suficiente para um dia. A exceção era na sexta-feira, onde eles poderiam pegar o maná também para o sábado, que era um dia de repouso e de descanso. Isso é uma comprovação bíblica que Deus quer alimentar todos os dias os seus fiéis. E Ele quer que estejamos todos os dias na sua dependência para que Ele nos sustente. Assim como Ele faz com as aves dos céus, com os animais do campo, que Ele os mantém e os sustenta todos os dias. Quanto mais valemos nós do que qualquer animal ou ave do céu. E Deus é quem nos dá o sustento diário. Na oração modelo do Pai Nosso, Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque todos os dias nós precisamos de sustento, de alimento, de provisão de Deus. E esta é a intenção do Senhor. E assim Ele o fez. E Ele alimentou. E após ter fartado aquela multidão de pães e peixes, ainda Ele teve a preocupação de não deixar desperdiçar, de não se perder o alimento, porque o alimento é algo precioso, algo dado por Deus. E as coisas que Deus nos dá não podem ser jogadas fora ou desprezadas. Não pode sobrar, mas nós temos que recolher. E Ele recolheu 12 cestos cheios de pães e peixes. E o número 12 tem uma simbologia muito interessante, porque é o número das 12 tribos de Israel, ou seja, toda a nação de Israel. Ele deu o necessário e sobrou, e esse alimento é para que continue mantendo o povo alimentado e não falte nada. Nós podemos imaginar que as multidões, elas acompanhavam Jesus na sua peregrinação, na sua pregação itinerante, por diversos dias, por caminhos longínquos. Então eles tinham que ter a alimentação necessária para voltar também pelo caminho para os seus lares, para as suas casas. E eles estavam atrás de Jesus, muitos atrás de curas, outros estavam atrás de realmente de comida, de pão, porque seria muito mais fácil. Mas Jesus, Ele nos adverte que devemos buscar o pão vivo que desce do céu. E esse pão vivo, que logo mais em diante é explicado na palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus. Ele é o pão que desceu do céu e Ele nos alimenta.
E aquele que se alimentar do Senhor Jesus não terá fome novamente. Aquele que beber do seu sangue não terá sede novamente, porque dele sairá rios de águas vivas, cristalinas, que flui, e isso é falando do Espírito Santo, que habita em nós, a qual somos templos do Espírito Santo. E ele habita ricamente em cada um de nós. E aqui o Senhor está explicando como devemos agir. Nos fartar da presença do pão que desce do céu, o pão vivo, que é Ele mesmo. E para isso Ele veio, para pregar o evangelho do reino. E ainda diz aqui, no final desta passagem, que depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Pois os judeus do primeiro século, eles tinham uma esperança messiânica, que haveria de vir um Messias, um profeta, que falaria assim como Moisés falou no passado, com os patriarcas. Haveria um profeta de ser levantado em Israel, que iria ensinar o caminho, que iria apontar a direção do caminho de Deus. Mas, diz assim: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se sozinho novamente para o monte. Ou seja, a multidão queria proclamar Jesus, o rei, o Messias. Porém, na esperança messiânica deles, eles queriam um reino diferente. Eles queriam um reino deste mundo, onde Jesus seria um líder político, onde seria um líder militar, seria um líder que faria uma revolução contra Roma, que estava, neste contexto, aprisionando Israel, dominando a nação. Eles esperavam, diversas seitas do judaísmo aguardavam com a esperança messiânica, um rei, mas um rei que viesse para livrá-los da dominação de Roma. E Jesus veio exatamente com trazer o reino dos céus, o reino de Deus à terra. Mas esse reino não é de aparência externa. Esse reino não é comida ou bebida. Esse reino não está aqui ou ali ou acolá. Mas esse reino está dentro de nós, estava dentro deles. E era o que Jesus veio proclamar através do Evangelho, que é a mensagem de boas novas. Que o reino de Deus chegou. E que o reino de Deus está dentro de nós. E a revolução que Jesus veio trazer, ela não é externa, contra políticos ou autoridades, mas é uma revolução interna contra o pecado, contra os principados e potestades do ar, do reino da maldade, contra o inimigo, contra o mundo. Essa revolução é trazer o reino de Deus à terra, é exatamente fazer com que leve o homem ao arrependimento. E aí Jesus, sendo o segundo Adão, ele vem exatamente proclamar uma salvação aos seres humanos que têm a natureza do primeiro Adão, uma natureza pecaminosa, afastada de Deus, corrompida, recebendo em si mesmo o resultado ou pagamento do pecado, a morte e o afastamento eterno de Deus. Mas Jesus veio não para punir o mundo, mas para salvar. Ele não veio para julgar, mas ele veio para aqueles que estavam perdidos, para trazer vida dentre os mortos. Uma nova vida em Cristo Jesus e fazer de cada ser humano uma nova criatura, para aqueles que creem no seu nome, que aceite o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, que venha pertencer ao reino de Deus, ser um súdito do reino dos céus. Este reino que está dentro de nós, que nos faz viver uma nova vida, ter uma nova esperança, sermos uma criação nova de Deus, para podermos participar das bênçãos espirituais nas regiões celestiais,
ter uma vida espiritual unida ao Senhor, sendo parte do corpo místico do Senhor, que é a igreja. Todos aqueles que creem no Senhor fazem parte do corpo do Senhor. Aqueles que se entregaram a Ele e foram salvos e batizados no seu nome. Então nós aprendemos nesta passagem da multiplicação muito mais do que apenas provisão de Deus, porque Deus sim, Ele te chama para ouvir sua palavra, para segui-lo e vai te dar providência, o pão de cada dia, o necessário de todas as coisas para a sua vida. Mas Ele quer que você se alimente dele, se entregue a Ele, faça a vontade dele, aceite o governo e o reinado dele em sua vida, onde Ele é Senhor e você é servo, onde Ele determina, Ele manda, Ele ordena e nós obedecemos ao Senhor, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabendo que Ele é o nosso Rei, é o nosso Messias, que trouxe o reino dos céus para nós. E assim podemos estar unidos ao Senhor, pertencendo à família de Cristo, e agora temos a oportunidade de fazer a vontade dEle, a obra dEle, da maneira dEle, no momento que Ele desejar. Então tenha essa convicção, essa esperança. Venha você também proclamar boas novas de salvação, o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho do Reino de Deus, porque Ele chegou, está dentro de nós. E nós temos a incumbência de levar a semente deste Evangelho para demais pessoas, trazendo o Reino de Deus nos corações, para que a obra dele seja concretizada, seja realizada e possamos aguardar a nossa viva esperança de um dia ir morar com o Senhor. E com Ele virá o seu galardão. Ó, quão bom é fazermos a vontade e a obra do Senhor e deixar que Ele trabalhe em nossas vidas, que Ele dê o suprimento, a providência divina diária para nós e nos abençoe, assim como Ele fez com o povo de Israel no primeiro século. Ele possa alimentar não apenas a nossa carne, mas a nossa alma com a palavra, com a mensagem, com o pão do céu, para que possamos viver firmes, fortificados, alicerçados na pedra angular, que é Cristo Jesus. Essa mesma pedra, que é a pedra de esquina, veio ser a principal pedra, e todo aquele que está fortificado nela, alicerçado nessa pedra, não vacilará, mas ficará firme na presença de Deus para receber em si mesmo tudo que Deus deseja, todas as promessas do Senhor que Ele fez lá atrás ao pai Abraão, ao patriarca Abraão, para nós vivermos uma vida bendita na terra, abençoada em Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar. Este é o nosso estudo diário de hoje e que o Senhor possa derramar muitas promessas ricas e abundantes na minha e na sua vida. E eu peço a você encarecidamente que possa se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificação, dar um joinha e compartilhe esta mensagem do reino para demais pessoas. Vamos semear a palavra de Deus, porque quem semeia colhe bons frutos. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.